Curitiba FM 98,1. Olá, seguidores do Homem de 50 Anos da Rádio Curitiba FM 98.3, programa em parceria com a Janela do Empreendedor. Hoje nós estamos aqui com farmacêutico. Podemos dizer farmacêutico, Danilo? Sim, sim. Eu atuo como farmacêutico em consultoria também. Legal. Então é o farmacêutico Danilo Barroso, vai falar para nós um pouquinho hoje sobre diabetes, nos 3 blocos do programa, sendo que no último bloco ele vai falar um pouquinho também dos produtos da OmniLife relativo a diabetes. Danilo, eu gostaria primeiramente que você se apresentasse ao público do Homem de 50 Anos. Primeiramente, bom dia, Gelson, bom dia ao público, né, que prestigia esse programa maravilhoso, que eu conheço há pouco, mas eu já me encantei com ele. Eu sou farmacêutico bioquímico de formação na Universidade Federal do Paraná. Em 2002 eu me formei, e desses 16 anos aí de atuação profissional, eu passei pelas áreas de dispensação em algumas redes de farmácia, gerenciando, e também na área hospitalar, tá? Onde eu tive a oportunidade de trabalhar com pesquisa clínica em 2 grandes centros de pesquisa, né? O NUPEC, no Hospital Constantini, e também na Clean Research Center, que é um centro de pesquisa em diabetes da doutora Silmara Leite, que é uma referência. A tua formação toda foi aqui em Curitiba? Sim. A atuação profissional? Sim. Que você não é curitibano, né? Não sou. Eu sou mineiro, sou de São Pedro do Suaçuí, que é uma cidade do interiorzão de Minas Gerais. Estou em Curitiba desde 97, né? Onde eu fiz o meu vestibular aqui na Federal do Paraná. Fiquei e me casei aqui, né, com uma colega de turma, a doutora Leila, que também é farmacêutica, e hoje temos uma família maravilhosa aqui. Bacana. Você estava comentando, eu te interrompi, você disse que trabalhou no Constantini? Isso, Hospital Cardiológico Constantini. E aí, na clínica? Clean Research Center, que é um centro de pesquisas em diabetes, né, em estudos clínicos para desenvolvimento de novas drogas relacionadas às diabetes e a complicações, né? Sim. Que é dirigido pela doutora Silmara Leite, referência nacional e internacional em diabetes aqui no Brasil. Bom, eu como diabético, para quem não sabe, eu sou diabético, eu não tive ainda a oportunidade de conhecer esse centro, então eu vou até, inclusive, dar para visitar e quem sabe até começar a fazer meu tratamento lá. Daí sim, claro. E você vai estar muito bem assistido ali. Bom saber. A tua formação farmacêutica, da onde saiu a ideia? Isso já era alguma coisa já muito antiga que tu seminava, ou foi alguma coisa durante a vida que tu caiu na farmácia? A minha história é familiar. Eu tenho tios, um tio principalmente, que tem essa, desde pequeno, eu convivi com essa questão de farmácias. No interior, o farmacêutico era muito procurado nessa época, principalmente em função da experiência que os farmacêuticos ou os práticos tinham, né? Sim. E como meu tio era prático, ele formou os filhos dele na graduação como farmacêuticos. Hoje eles têm laboratórios, têm farmácias no interior de Minas, e foi uma influência muito grande para mim quando eu decidi algo que eu queria fazer na minha vida. E por ironia do destino, quando eu vim para Curitiba para fazer o meu vestibular, né, fiz meu preparatório num cursinho aqui, e eu consegui me destacar com algumas bolsas de estudos e tal, e tinha potencial para passar em outros cursos mais concorridos, inclusive, mas a minha paixão era a farmácia. E até hoje eu não consigo viver sem a farmácia, porque assim, eu vejo que a bioquímica ela está associada à saúde em vários aspectos. E hoje eu entendo ainda mais a respeito disso quando se associa a algo que a gente precisa se alimentar para que o nosso corpo reaja a algumas doenças e previna doenças degenerativas, né, que são crônicas. Então a farmácia não sai de dentro de mim, então não tem como desvencilhar Respira isso. A farmácia. Isso. Danilo, o programa 850 Anos, os temas que eu abordo, principalmente aqui na rádio, é saúde, primeiramente, né? Bem-estar e qualidade de vida. E dentro desses 3 temas eu sempre levo informações o máximo possível. No teu caso de farmácia, eu gosto sempre de perguntar sobre as profissões das pessoas. O farmacêutico hoje, qual é a linha que ele atua
né? Quais as linhas que o farmacêutico poderia atuar? Porque antigamente, como você falou, se tu pegasse lá, voltamos lá, vamos supor lá 50 anos atrás, digamos, o farmacêutico era tão bem visto, ou até mais do que o médico, porque tu ia na farmácia e tu já te consultava com o farmacêutico, né? Hoje tem um pouquinho uma diferença em legislação e tudo. Mas qual é a atuação do farmacêutico hoje? Quais os meios que ele pode atuar? Isso, a questão do público, principalmente no interior, procurar o farmacêutico, estava relacionado muito ao acesso ao médico também. Hoje é mais facilitado, né, que é o profissional que deve fazer o diagnóstico, que deve indicar o tratamento. O farmacêutico faz parte da equipe, né, que assessora esse paciente, que fornece informações sobre os medicamentos, como que ele deve usar. Essa é uma das áreas de atuação do farmacêutico. Assim como na indústria, né, na produção de novos medicamentos, no desenvolvimento de produtos químicos fora da área farmacêutica também, pelo nosso conhecimento em química, né? Sim. Então, assim, a gente está em vários segmentos de indústrias químicas e farmacêuticas, também na área de bioquímica, de análises clínicas, né? Na parte de oncologia, eu tenho colegas de turma que são especialistas em oncologia, estão trabalhando no hospital oncológico. Então, assim, a gente tem várias áreas de atuação onde podemos colocar nosso conhecimento, contribuir para as pessoas melhorarem a saúde e ter qualidade de vida, né, que é o principal, realmente. Tu comentou dos oncológicos, porque os radiofármacos, os medicamentos utilizados, eles são recentes, não são recentes? Ou é uma coisa antiga e hoje está mais disponível, com acesso mais fácil? Hoje está mais na mão do farmacêutico dentro da unidade hospitalar, porque assim, a administração, a preparação, toda a parte que antecede ao tratamento passa também pelo farmacêutico. Então, assim, dentro de uma unidade de quimioterapia existe um profissional especializado em manipular, né, e preparar as bolsas que vão ser infundidas nos pacientes. E esses profissionais são farmacêuticos, para que eles garantam a estabilidade do preparado ali, a mistura correta, a estequiometria da fórmula, para que o paciente tenha o melhor conforto e o melhor tratamento. Porque para te conseguir um resultado satisfatório, de repente, no tratamento oncológico, as dosagens têm que ser muito exatas de paciente a paciente, né? Sim. E isso obriga a ter exatamente um farmacêutico acompanhando todo esse processo. Justamente, as doses são individualizadas, né? Alguns quimioterápicos já vêm prontos da indústria, mas esses são de uso em ambiente ambulatorial, ou seja, fora do ambiente hospitalar, mas aqueles que precisam receber essa medicação dentro da unidade hospitalar, ela precisa ser formulada de acordo com a característica do tratamento e da pessoa que está recebendo, do paciente, seja ele criança, um adulto jovem, um adulto, né, com idade um pouco mais avançada e idoso. Sim. Então, cada tipo de tumor, cada tipo de tratamento, tudo isso interfere em como o farmacêutico e a equipe que está envolvida nisso, o médico principalmente, a equipe de nutrição do serviço, né, para que o paciente tenha um tratamento efetivo e com menos efeito colateral possível, né? Uma pergunta que a gente fazer aconteceu comigo, acho que é uma dor de garganta, não, dor de dente que eu estava, e não quis ir no dentista e fui na farmácia comprar um medicamento. E já cheguei pro farmacêutico assim, me deu um medicamento aí bom para dor de dente. Uhum. Como que está a legislação hoje nesse sentido? Que isso na realidade é uma consulta que eu estou fazendo com o farmacêutico. Sim. Ele tem essa liberação de fazer esse atendimento a um cliente que chega numa farmácia? Que eu me lembro que alguma coisa, algum tempos atrás, tinha essa discordância, que o farmacêutico não poderia indicar um medicamento. Hoje em dia existe uma especialidade, inclusive, que é a farmácia clínica, que é onde o farmacêutico agrega ao seu conhecimento a parte clínica e terapêutica, né, do paciente. Não substitui uma consulta médica, mas em caso de transtornos menores, né, podem ser eles relacionados à dor, uma inflamação, né, uma queimadura, algo assim que não seja impactante muito na saúde do paciente. O farmacêutico pode recomendar o uso de medicação desde que ela não tenha aquela taxa exigindo a prescrição médica.
Ou seja, existe uma classe de medicamentos chamados OTCs, né, que são liberados para venda, né, e com a orientação do farmacêutico se evita muito problema na automedicação. Porque o maior risco que a gente tem hoje, Gelson, são as pessoas procurarem comprar medicamentos e não ter orientação de como utilizar. E se é necessário utilizar aquele medicamento. Mesmo que ele seja fitoterápico ou isento de prescrição médica. Não quer dizer que ele não seja totalmente seguro, né? Então ele tem margens de segurança, mas que precisam ser orientadas. Eu te fiz essa pergunta porque a gente vai voltar a conversar sobre esse tema aí no terceiro bloco. Bom, Dani, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e nós já retornamos falando exatamente sobre diabetes agora no próximo bloco. Pessoal, aguarde só um minutinho que nós vamos pro comercial, já retornamos. Obrigado. Curitiba FM 98,3. Olá pessoal, programa de 50 anos, Rádio Curitiba FM 98.3 em parceria com a Janela do Empreendedor. Hoje nosso tema da entrevista é diabetes com o farmacêutico Danilo Barroso. Danilo, você já sabe que eu sou diabético, né? E sabe como eu descobri minha diabetes? Não, como você descobriu seu diabetes? É hereditário, meu pai faleceu em função de diabetes CE de próstata, né? Mas eu descobri a diabetes num final de semana. Eu fui numa churrascaria e vi um pastelzinho de Belém. Me deu vontade de comer aquele pastelzinho de Belém. E aí eu fui pedir uma unidade, assim, não, a unidade nós não vendemos, a gente vende só a bandeja. E a bandeja, se eu não me engano, eram 12 unidades. Né? Eu disse, me dá a bandeja. E fui para casa. Num domingo, né, assistindo televisão, comecei a comer aqueles pastéis. Não deu uma hora, começou uma sede tremenda. Né? E eu tomava tudo que era coisa, água, suco, cerveja e nada resolvia. E daqui a pouco em banheiro de meia hora. E cheguei na noite, aí eu comecei a pensar, o que poderia ser? Então, Danilo, a primeira pergunta que eu te faço, o que é diabetes? Então, Gelson, quando você me fala dessa sua experiência ali, eu já vou colocando para você. A diabetes está relacionada com o alto índice de glicose, ou seja, a glicemia. A concentração de glicose no sangue. Quando você não tem perde a capacidade de retirar essa glicose dentro do tempo esperado pelas organizações, né, que regulamentam isso, a OMS, a Sociedade Brasileira de Diabetes tem índices para isso, você começa a ter essas alterações, esses sintomas, né? E as medidas que você tomou ali, como você tomou água, ótimo, mas você tomou suco e cerveja, que são fontes de carboidratos que também geram glicose. Ou seja, você estava piorando o quadro que você já estava, justamente. Então, assim, hoje o diagnóstico de diabetes ele tá relacionado a uma prevenção, tá? Para que você não descubra isso quando você já tenha sintomas, né? Para que você consiga prevenir um diagnóstico precoce e também evitar, no caso do diabetes tipo 2, onde você consegue prolongar a sua vida sem ter restrições, né? Mas com a glicemia controlada. Quais são os tipos de diabetes, Danilo? Existem uns 5 ou 6 tipos de diabetes, principalmente os que acometem 95% das pessoas diabéticas. É o diabetes tipo 1, que é esse diabetes hereditário, mas que começa a se manifestar na infância, principalmente. Tem uma idade, assim, mais ou menos? Não tem uma idade pontual, assim como o diabético tipo 2 não tem uma idade de corte. A diabetes tipo 1 começa na infância porque você tem deficiência de secreção ou de produção de insulina. Então, às vezes, a mãe passou por um outro tipo de diabetes, chamado diabetes gestacional, que implicou nisso. E também você pode ter tido uma má herança genética que não promoveu a formação ideal para o seu pâncreas produzir insulina. Então, a partir da idade mesmo infantil, você já começa a ter que utilizar a insulina exógena, né, que é a insulina aplicada a partir de doses combinadas de acordo com a refeição, para que você mantenha esses níveis de glicose dentro ou mais próximos do normal possível.
Agora me veio uma pergunta, agora que nunca me tinha me passado. Existe tipo diferenças de insulina? A insulina é um produto único, uma composição única? Qualquer insulina de qualquer laboratório sempre vai ser insulina? Existem tipos de insulina em relação à rapidez de ação, tá? E existe a ultra rápida, a insulina rápida, a regular, né, que normalmente é uma insulina rápida. A NPH é um tipo de insulina que ela é mais lenta, e tem aquelas que são de ultra lentas ou que demoram mais tempo para diminuírem o seu efeito. Então, o que vai determinar o tipo de insulina que você vai usar é a sua condição de saúde e o médico que vai avaliar isso. Como que você vai colocar a sua insulina NPH, como que você vai utilizar a sua insulina rápida, que você precisa para usar principalmente um pouquinho antes das refeições, né, ou logo que você se alimenta, para que você consiga manter esses níveis de glicemia dentro do padrão. Eu, por exemplo, descobri minha diabetes, como te expliquei, né, comendo muito doce. Né? Eu vi esses dias a história de um ator da Globo, que está inclusive na novela das 9 agora, que ele tem um diabetes tipo 1, né, e ele era um menino, e despertou a atenção dele. Na realidade, chamou a atenção dele, mas ele não associou que era diabetes, né? O pai dele que identificou. Ele disse que quando ele ia urinar no vaso, ele notava que as formiguinhas iam próximo. Isso é o famoso xixi doce, né? Pois é, então é um dos sintomas também que os pais devem ficar alertas também em relação às crianças, né? Mas fora isso, qual é o mais visível? Qual é o sintoma mais visível para a criança, para os pais que não têm um conhecimento e uma cultura, né, que consiga identificar qual é o sintoma mais fácil de identificar uma criança diabética? Os sintomas principais você pode relacionar com algumas desconforto gástrico. Por exemplo, a criança ela reclama muito de enjoo, de fadiga muscular, dor e dificuldade de cicatrizar ferimentos, tá? Então isso já demonstra que ela está com níveis alterados de glicose, pode estar, né? E deve ser encaminhada para um médico para que faça os exames laboratoriais para diagnosticar isso. Aparentemente, tu não consegue identificar isso pelo olhar, não, por uma expressão, olhos, alguma não. Coisa nesse sentido, porque Não. tem algumas doenças que tu consegue identificar até pelo olhar, né? Não, o diabetes é uma doença silenciosa, né? Esse é o risco maior. Assim como a hipertensão é um tipo de doença que, se não é controlada ou não é descoberta precocemente, quando ela sinaliza ou quando ela deixa de ser silenciosa, é porque já está no estágio avançado, né? Podendo comprometer a parte renal, vascular e cardíaca também. Como prevenir a doença? Como prevenir o diabético? Prevenir a diabetes? Né? Hoje, prevenção está muito relacionado com hábitos, tá? O diabetes tipo 2 principalmente. O tipo 1, a prevenção, você não tem como controlar isso, né, de forma efetiva. Você tem como descobrir no começo, tratar e ter uma vida normal, né? Como se diz, diabetes não tem cura, mas tem tratamento. O tratamento ele é eficiente. E quando você previne diabetes tipo 2, que normalmente aparece a partir dos 40 anos, e por que nessa idade ou próximo dessa idade? Porque é todo um histórico que se acumulou desde a sua infância até essa idade adulta de maus hábitos alimentares, sedentarismo, né, consumir muito carboidrato todos os dias, glicose, massas, né, todas que são fontes de carboidrato. Então você começa a forçar o seu pâncreas a produzir sempre altas doses de insulina. Chega um momento que ele não consegue mais atender essa demanda, né, e acaba falindo, onde você tem deficiência na produção de insulina. Então, assim, para tratamento, você consegue fazer isso de forma oral, com comprimidos, mas também a insulina é utilizada em alguns casos em pacientes do diabetes tipo 2. Legal. A diabetes pode ser também manifestada através da doença do século, que eu costumo dizer que é a doença do século, estresse e depressão? Sim, são fatores que desencadeiam, né? Porque quando a gente fala em doenças degenerativas ou doenças do sistema nervoso central, doenças psicossomáticas, são aquelas que você consegue
ter controle sobre prevenção, porém, alguns casos de câncer, por exemplo, também são desencadeados por um trauma psicológico ou por uma perda de um familiar. Então, assim, às vezes você já está ali na janelinha para despertar a doença e acontece esse insight, que quando você começa a ter os sintomas. Né? E como é que a gente pode melhorar os níveis de glicemia sem usar medicamento? Primeiro que você fazer uma atividade física regular, tá? Porque né? o consumo de glicose para alimentar a musculatura que faz atividade física ajuda a retirar essa glicose do sangue, ou seja, a sua glicemia vai sendo baixada. Então, a atividade física regular, ela mantém os teus níveis de açúcar dentro do normal, né? Mesmo o não diabético, ele precisa fazer isso como prevenção, né? Para evitar a resistência insulínica à medida que se aumenta de peso. O sedentarismo está associado à obesidade. Está associado à obesidade. Então, o tecido adiposo ele gera essa resistência insulínica, né? Ou seja, os receptores de insulina passam a ter menos atividade. Por mais que você produza insulina, ela não se liga no receptor e não faz a atividade dela. Então, esse também é um risco. Né? Para criança, esse ator ele comenta, quando ele fez que eu fiquei sabendo durante uma entrevista que ele estava dando, ele falou da diabetes dele sendo tipo 1, né? A criança tem que ter uma boa orientação ao uso da insulina. Sim. Né? E o que pode ter uma sobrecarga de insulina, o que pode acontecer por uma administração errada da insulina? O cuidado que a pessoa tem que ter, o paciente quando é criança, ele tem que estar orientado dos pais. Então, os pais ou o responsável, para que ele administre as doses de insulina de acordo com a prescrição médica, para que ele não corra o risco de ter hipoglicemia, ou levar a um quadro de coma e até morte. Porque uma alta dose de insulina provoca um estado de choque de hipoglicemia, onde pode levar a pessoa, inclusive, à morte. Certo. Como conservar a insulina? Tem que ser na temperatura ambiente, em geladeira, ou pode ser num armário? Tem algum local que tem que guardar a insulina? Tem. Específico? Tem. A insulina, para que ela seja comercializada, ela é mantida de 2 a 8 graus. Tá? A partir do momento que o paciente adquiriu a insulina e levou para casa, ele deve manter essa insulina até 25 graus. Tá? Ele não precisa estar dentro da geladeira necessariamente. Então, até para que o conforto no aplicar seja melhor, mais próximo da temperatura do corpo, ele deve manter fora da geladeira, em ambiente ao abrigo da luz, né, sem fonte de calor direta, e ter esse cuidado de usar dentro de 30 dias. A partir de 30 dias, aquilo que sobrou no frasco deve ser descartado, né, no local adequado, e ele deve começar o tratamento com um novo frasco. Hoje está muito mais avançado em relação à aplicação da insulina. Antigamente tu tinha a seringuinha e tu tinha que ficar te auto-aplicando, né? Hoje existem muitos equipamentos, inclusive tem alguns equipamentos que são implantes, né? Qual é os produtos que está disponível hoje para um diabético? Hoje o diabético depende muito da classe de renda, do tipo da renda, né? Também, ou do serviço que ele utiliza. Ele pode utilizar a seringa, tem a opção de caneta também, que facilita na marcação das doses, né? E também o transporte, condicionamento, ele não precisa usar o frasco e tudo, então essas canetas também são práticas. E esses dispositivos que são implantados, que monitoram a sua glicemia por 24 horas e secretam a insulina de acordo com a sua demanda. Esses são alguns mais modernos, né, que têm colocado para os diabéticos uma opção ali de não ficar se picando todo o tempo, tendo que fazer aquela glicemia capilar, que é a medida da glicemia antes de fazer a aplicação da insulina. Através da verificação desse teste que a gente faz da picadinha do dedo lá, através dali tu consegue identificar a quantia de insulina que tu tem que injetar. Eu sou um diabético tipo 2, eu não uso insulina, graças a Deus, é só por medicamentos, né? Mas essa dosagem de insulina é através da verificação? Sim. O médico, quando prescreve as unidades de insulina para você, ou para o diabético tipo 1 no caso, né, ele vai orientar esse paciente a fazer essa medição, né, essa glicemia capilar, antes de fazer a aplicação da dose.
Porque se essa pessoa ela estiver em jejum ou há muito tempo sem se alimentar, a glicemia dela não vai estar tão alterada. Então ela necessita menos aplicação, principalmente da insulina rápida, tá? Então ela tem um pico de ação muito rápido e dura pouco tempo. A insulina NPH ela tem um pico de ação um pouco mais lento, porém ela dura por mais tempo. Então esse paciente utiliza normalmente esses dois tipos de insulina, que são mais comuns. Então, antes das refeições, para que ele saiba que dose que ele vai usar, ele pode também utilizar uma tabela de contagem de carboidratos, né, onde o serviço de nutrição entra também para auxiliar esse paciente. Como você falou dos exercícios, a nutrição é o primeiro, né? É o primeiro. O primeiro controle da diabetes é através da alimentação. Alimentação. E depois, eu acredito que depois vem os exercícios para complementar. Tá certo que em paralelo, né? Em paralelo. Mas eu acho que da importância entre os dois, a alimentação é o mais importante de todos, né? Isso, a alimentação. Porque ela te gera, né? E o que muitas pessoas confundem, Gelson, é que glicemia ou glicose, açúcar, não é só em doces, né? Você encontra glicose nas massas, no seu macarrão, na sua lasanha, no pão, né? Pão branco principalmente. Então, assim, as massas não integrais, elas disponibilizam carboidratos e glicose na forma muito mais rápida e em grande quantidade, né? Então, assim, o sabor não ser doce não quer dizer que não tenha glicose, né? E o carboidrato, ele é uma molécula composta por várias moléculas de glicose. Ou seja, você pega um pão, por mais que o sabor dele não seja doce, ele tem na composição dele várias moléculas de glicose que vão alterar, né? Mas você falando desse ponto, você falou lá na frente, lá atrás que eu comecei a tomar água, né? E tu disse que eu fiz a parte certa, né? E as pessoas perguntam para mim assim, já o que o diabético pode comer? Eu digo assim, o diabético não pode comer nada, a única coisa que ele pode fazer é tomar água. A única coisa que não faz mal pro diabético é água. E se tu for ao pé da letra, realmente a água é o único que não te faz mal pro diabetes, porque tudo tem o açúcar, né? Mesmo o salgado tem o açúcar. O carboidrato, sim. Tu vai pegar um extrato de tomate, de repente numa massa, tirando a massa que já tem carboidrato, o extrato de tomate tem açúcar. Tem açúcar. Né? Então, a grande 99% dos produtos tem açúcar, sim, na sua composição, né? Isso. Tem ainda o grupo dos lipídios, né, das gorduras e das proteínas, que também são fontes de alimentos. O ideal, Gelson, é equilibrar isso, tá? Junto com a glicemia estando controlada, o diabético ele pode se alimentar normalmente, desde que ele saiba fazer esse controle da glicemia dele através da insulina, ou, no caso de hipoglicemia antioral, fazer um acompanhamento também, né, mensal ou trimestral, semestral, de acordo com o quadro de cada um, para que ele não saia da faixa segura, né, para que não comprometa os capilares dos olhos, por exemplo, levando a uma cegueira, parte cardiovascular e renal principalmente. Porque o tipo 2, como eu não uso insulina. E tem uma parente minha, que ela faz? Ela utiliza insulina, mas ela vai lá e come todos os doces e vai lá e injeta insulina. Come doce e vai lá e injeta insulina para compensar. O tipo 2, ele pode usar insulina, deve usar insulina, ou não é indicado, ou depende de uma fase que eu sei que, no meu caso, a medicação, o meu endócrino já falou, Gelson, o normal é conforme a idade aumentando a dosagem da medicação. Né? E nós vamos falar isso aí no terceiro bloco, em relação aos produtos da OmniLife. Certo. Mas te faço a pergunta, o diabetes tipo 2 deve usar insulina ou ele depende? pode usar, tá? A insulinoterapia ela é uma das mais seguras para controle de diabetes. Porém, o diabético tipo 2 ele não necessita usar insulina porque ele produz insulina. Tá? Então, qual que é a desvantagem seria, ou o risco de um tipo 2 usar insulina, seria ele ter uma sobredose. Porque, assim, como ele produz insulina também, e ele tem um pouco de atividade nessa sua insulina, nos seus receptores, quando ele injeta a insulina, ele corre o risco de ter uma hipoglicemia maior do que o tipo 1, que não produz insulina, e aquela dose já está recomendada para ele. Então, a insulinoterapia ela é segura desde que esteja dentro dos padrões, ou seja, seguida corretamente, e que o paciente entenda esse manejo, de quando que ele vai aumentar ou diminuir a dose, né, em conjunto com o seu médico e com a equipe que o acompanha, o farmacêutico ou o nutricionista, para que ele entenda que ele faz parte do tratamento
ele é um indivíduo que precisa saber e conhecer a doença, conhecer o tratamento, para que ele diminua os riscos, né, de ter uma hipoglicemia em função de uma alta dose de insulina. Certo. Para um homem de 50 anos, essa fase aí, que tu comentou que o tipo 2 geralmente é a partir dos 40 anos, no meu caso foi a partir dos 35 anos. Qual o maior cuidado que o homem nessa fase, nessa transição de idade, deve ter cuidado? Você já falou no início lá, né, sobre os sintomas, mas eu digo assim, especificamente para esse grupo de homens, qual é o primeiro sintoma que já deve acender a luzinha vermelha e ele ficar preocupado? Quando ele começar a ter sede intensa, tá? Então, assim, ele já conhece o padrão dele de sede, ele começa a ter a boca seca, ter micções frequentes e com pouco volume, acordar à noite 3, 4 vezes para ir ao banheiro, fazer pouquinho xixi, mas em várias vezes, né? Então isso é um sintoma de que ele pode estar desenvolvendo diabetes. Ele pode procurar um médico para avaliar isso. Tá. E qual é o médico especialista para diabetes? Qual é a especialidade que ele deve procurar imediatamente? A especialidade que trata, né, não só diabetes, mas qualquer alteração glandular, né, ou seja, de hormônios, é o endocrinologista, tá? E dentro da endócrino tem aqueles que são especialistas em diabetes, que é uma das glândulas que ele se especializou para tratar. E não é fácil tratar um paciente diabético de forma que você tenha segurança e que o paciente entenda o tratamento, tá? Não é fácil para o profissional, porque é uma situação complexa que relaciona o paciente, os hábitos dele e o uso da medicação, né? Então o profissional ele tem que estar habilitado e bem treinado em relação a isso e também passar isso para o paciente e para os familiares que fazem parte do convívio dele em função da alimentação e dos hábitos principalmente, né? Você falou de família, eu como sou tipo 2, né, mas eu venho de uma família de diabéticos por parte de pai, né, então todos meus tios, meus pais são diabéticos. Os meus filhos vão nascer diabéticos? Eu tenho um filho de 15 anos, então o tipo 1 ele está livre, que até agora não teve. Ele corre o risco de vir a ter por eu ser diabético? Sim, ele corre o risco por essa carga genética familiar de estar presente e se manifestando. Mas com essa idade de 15 anos, ele já pode se prevenir fazendo exames periódicos, né, para descobrir precocemente caso ele venha a desenvolver, e já prevenindo para não desenvolver tão rápido, ele tendo esses hábitos saudáveis, uma boa alimentação rica em fibras, com pouco carboidrato, né, porque a gente precisa de carboidrato, ele não é um vilão, ele não é proibido, mas ele deve ser controlado na medida para não passar. Tudo em exagero faz mal, né? Então, assim, melhorar a questão da alimentação, atividade física e monitorar com exames laboratoriais aí a cada ano, por exemplo. Para nós concluirmos, Danilo, essa parte do diabetes, eu vou fazer 2 comentários e você me corrige se eu estiver errado. Certo. Primeiro ponto, na meu ponto de vista, existe a cura da diabetes, só que existe um mercado tão grande, uma indústria tão grande dependente do diabético, que não é liberado esse tratamento. Qual o teu ponto de vista em relação a isso? E você trabalha totalmente relacionado à diabetes. O que você poderia me dizer a isso? Existe ou não existe a cura da diabetes? Não, a cura, Gelson, quando se fala de cura, é quando você deixa de ter e não utiliza nenhum mecanismo para controle, certo, tá? Como se você tivesse, por exemplo, eu tenho uma infecção bacteriana, eu trato, eu tenho a cura. Por quê? A bactéria não está mais ali fazendo aquela lesão. Então o termo cura para diabetes ainda não se deve usar, apesar de os tratamentos hoje serem muito avançados. O diabético consegue viver normalmente, ter todas as atividades, desenvolver a sua profissão tranquilamente e ter qualidade de vida, tá? Então, assim, de repente, a indústria depende não da doença, ela depende de como ela traz a qualidade de vida para essas pessoas. E como é algo metabólico, que todos os dias você precisa estar regulando, né, a glândula, nós temos um equilíbrio no nosso corpo entre hormônios que eles se autorregulam.
Quando você tira um hormônio desses, como a insulina, você descompensa essa autorregulação. Então você precisa necessariamente todos os dias estar tentando voltar ao equilíbrio, né? Eu te fiz a pergunta porque assim, a gente vê muito na internet hoje. A internet hoje nós somos bombardeados de informações e na grande maioria, infelizmente, fake news, né? Sim. Então existem muitos comentários, muitas matérias e formas publicitárias da cura da diabetes, né? Ou alimentos que eliminam o uso de medicamentos. Então tem muito isso na internet. Então a gente fez essa pergunta exatamente isso para o meu público de 50 anos. Ele deve acreditar realmente em alguma dessas partes publicitárias, ou realmente tem que seguir aquela linha de medicamento, de controle de alimentação. Devemos seguir. Não tem outra saída a não ser seguir alimentação e medicamentos. A seguir alimentação e medicamentos, ela é hoje a melhor forma de tratamento. Porque assim, quando você fala em alimentos, o que você vai buscar? Alimentos com alto poder de nutrição, mas com menos calóricos, que forneçam menos moléculas de glicose. Para o diabético, o que ele precisa ter é uma boa alimentação na parte nutricional, porque a gente vê hoje que alimento não é só ter saciedade, né? Você ter prazer em comer, mas o que você come e o quanto disso que você come é nutritivo, né? Então, por isso que hoje a gente coloca muitas vezes suplementos com cromo, ou com minerais, ou com fibras que vão auxiliar no tratamento do diabetes e que vão trazer qualidade de vida para esse diabético, em detrimento àquele que não faz nenhum tipo de tratamento ou um tipo de controle que vai com certeza ter a evolução da doença. Legal, nós vamos falar mais sobre isso aí no terceiro bloco, Mário. Mas só para concluir esse bloco, você disse que os meus filhos, meus netos vão ter diabetes. Existe eles correm um sério risco de desenvolver caso, né, não tenham essa prevenção e futuramente, você teve com 35 anos, fazendo essas medidas, eles podem desenvolver lá com 60 ou 65, em função da carga genética, né? Sim, mas provavelmente vão ter. Existe algum estudo em cima disso de correção? Porque isso é uma má formação, digamos, do teu DNA hereditário. Existem estudos disso, de tentar corrigir isso, porque tu escala lá, eternamente tu vai ter diabetes, a tua família vai ter diabetes. Existem já alguns estudos, inclusive essa semana um cientista num congresso médico colocou um trabalho que ele fez alterando o DNA de duas gêmeas, né? E trouxe assim um espanto para a comunidade médica, porque todo mundo quer que isso aconteça, porém a questão de ser pioneiro, de fazer isso primeiro, de repente levou ele a fazer sem comunicar isso à comunidade médica. Isso é um risco porque não se sabe os efeitos dessa alteração cromossômica, tá? Então a medicina encaminha para isso, né? Para melhoramento genético, para que você tenha genes defeituosos alterados e que provavelmente vão ser aí, a partir disso, a cura do diabetes ou de outras doenças degenerativas, né? Então, assim, quando você fala de trazer novas formas de tratamento, a ciência trabalha todos os dias em busca disso. Você consegue também conscientizar melhor as pessoas de que para que ela não desenvolva a doença, você tem como fazer prevenção, né? E está relacionado realmente com hábitos. O diabetes é um tipo de doença relacionado com hábitos. Eu costumo dizer que a qualidade de vida de um aidético hoje é melhor que de um diabético. Hoje incrível também falar uma coisa dessa, mas a qualidade de vida se torna melhor do desde que esse diabético faça o tratamento, ele vai ter seu coquetel, né? Justamente. Então, assim, ele consegue controlar a imunidade dele, porque o que leva muitos portadores de HIV falecerem são doenças secundárias ao HIV, né, que atacam o corpo e que não tem defesa, o sistema imunológico estava afetado. Então, hoje em dia, realmente, eles têm um coquetel que faz com que eles tenham uma sobrevida muito maior. Bom, Danilo, nós somos o que somos através da nossa comida. Isso. Danilo, muito obrigado. Vamos fazer mais um intervalo para o terceiro bloco. Curitiba FM 98,3.
Olá pessoal, programa 850 anos, retornando para o terceiro bloco. Hoje nosso entrevistado é Danilo Barroso, farmacêutico, falando sobre diabetes. No segundo bloco nós falamos, acredito eu, um bom assunto sobre diabetes, né? Vários temas relacionados ao diabetes. Danilo, e agora você, retornando ao nosso primeiro bloco, a tua formação é farmacêutica e hoje tu atua exclusivamente com uma empresa com produto, né? Uhum. Qual é esse produto e qual é essa empresa? Então, hoje eu trabalho com uma empresa multinacional, né, que atua em 26 países há 27 anos. É uma empresa de nutrição celular chamada OmniLife, que trouxe para o mercado brasileiro uma opção em nutrição que não se tem concorrência ou não se tem tecnologia que possa competir. O que essa empresa tem, Gelson, de diferente em relação aos demais suplementos nutricionais? O que faz a empresa ser diferente e que os produtos tenham um efeito tão esperado, né, tão dentro do esperado, é a micelização dos seus componentes. Então, assim, a empresa ela é um grupo composto de mais de 40 empresas, dentre eles as fazendas que produzem os vegetais, as frutas, verduras, né, legumes que são retirados a matéria-prima para compor esses suplementos. Eles usam duas tecnologias, a liofilização, que é utilizada para manter as propriedades desses vegetais, e a micelização, que é usada para reduzir esses componentes em micropartículas. Eles são reduzidos a um tamanho 1000 vezes menor que o tamanho de uma célula nossa e 50 vezes menor que um eritrócito. Então você consegue fazer a reconstituição desse produto em água e formar uma estrutura chamada micela, que é onde as vitaminas lipossolúveis ficam na parte interna da molécula e a parte hidrossolúvel fica por fora. Com isso, as suas células absorvem através de troca de água pela membrana, sem necessidade de forçar ou a célula ter um desgaste energético para que ela absorva esse nutriente. Então, com esse processo, essa tecnologia, a absorção dele totalmente, consegue absorver totalmente os componentes do... Totalmente. Se você pensar num processo natural de digestão, a micela é a menor partícula que o nosso corpo absorve. Então, o produto automaticamente mais rápido, ele já vem micelizado. Então, quando você ingere o produto, ele já está no tamanho de absorção. Ele não precisa ser digerido. Isso traz uma segurança para o sistema hepático, né, para o sistema digestivo e também para o sistema excretor renal, principalmente. Porque você não gera uma sobrecarga de dejetos celulares ou de lixo, né, daqueles metabólitos químicos no processo de digestão que acontece naturalmente. Então você já tem o nutriente entregue dentro da célula através desse mecanismo e sem gerar sobrecarga renal e hepática, que é o que é mais seguro, né? Você falou que os componentes básicos são os vegetais, as frutas, né? Uhum. E é produzido, plantado num ambiente controlado. Uhum. Esse ambiente, o local onde é produzido e é plantado esses produtos, aonde é? São fazendas... São em várias partes do mundo ou num país específico? São no México, tá? Numa região alta, onde não tem contato com outras lavouras, né? Em relação à contaminação com agrotóxicos e pesticidas que a empresa não utiliza para essas lavouras, né? E outros vizinhos poderiam ter. E quem garante essa questão da indústria limpa, desde o plantio até a embalagem, é o ISO 14000 que a empresa tem, né? E também outros selos internacionais de qualidade, certificados pelo FDA principalmente, o ISO 22000, que garante a inocuidade dos produtos, né, pelo nível de segurança que é implementado pelos testes do FDA. Column List é um outro selo internacional que garante que o produto não tenha ação de doping em atletas, né? Então ele é utilizado por atletas profissionais em todos os níveis de competição, olímpicos, né, mundiais. E o produto não gera doping nesses atletas, por ser alimento. Então, é uma empresa que preza pela qualidade dos seus produtos, desde da matéria-prima ao produto acabado. Ele é produzido, plantado lá no México em função do solo ser rico em minerais, para evitar o uso de agrotóxicos, ou porque a base da empresa é no México?
A base da empresa é em Guadalajara, no México. Tem uma outra unidade da fábrica em Cali, na Colômbia, né? E a empresa também está em expansão aqui para o Brasil e provavelmente nós vamos ter uma fábrica a partir do ano que vem aqui no Brasil. Então, esse cultivo ele está relacionado com uma região que foi escolhida para isso há 27 anos atrás e vem dando certo, Gelson, porque desde então todos os selos vêm se mantendo, né? Porque a dificuldade de se ter garantia de qualidade é manter esse nível, né? Esse padrão. E a empresa tem prezado por isso, por manter esse padrão. Tem uma médica, amiga nossa em comum, a doutora Aline Losso, que é uma cirurgiã plástica, né? E eu ouvi ela comentando sobre os produtos da OmniLife e ela também ficou meio cética em relação aos produtos, ficou com certo medo de utilizar os produtos, e ela pegou esses produtos e mandou para um laboratório para verificar. E ali ela comprovou realmente o que está constando nos ingredientes se realmente são utilizados ali e não tem nada que vá trazer malefícios para a saúde, né? Então, a partir daí, ela também está usando os produtos e está indicando para os pacientes dela. Qual é a relação desses produtos na ajuda ao diabético? O que a gente pode atrelar? Quais são os produtos que tu indicaria para um diabético utilizar? Isso. A grande parte dos produtos OmniLife tem um mineral importante para o diabético, que é o cromo, tá? Alguns estudos mostram que o cromo ele é eficaz para melhorar a receptividade da insulina no receptor da célula muscular. Então, existe dentro da célula muscular, Gelson, uma proteína chamada apocromodulina, que necessita de 4 íons de cromo para ficar ativa. Então, quando uma proteína transferrina leva o cromo para dentro da célula, o cromo ativa essa apocromodulina em cromodulina. E essa cromodulina é que vai se ligar na parte interna da célula no receptor de insulina. A partir disso, é desencadeado vários processos dentro da célula, liberando um grupo de enzimas, de proteínas, né, chamadas GLUT4, que facilitam a internalização da glicose. Ou seja, o processo bioquímico de absorção da glicose é dependente de cromo. E os suplementos têm de 30% a 100% de cromo da necessidade diária, né? Então, assim, a gente consegue indicar esses produtos para os diabéticos associados às suas dietas, ao tratamento, e melhorando com isso a sua performance, né? Há quanto tempo a OmniLife está no Brasil? No Brasil, em torno de 4 anos, 4 ou 5 anos. Curitiba foi inaugurado o centro de distribuição agora em novembro, dia 11 de novembro, mas a gente já tem uma equipe aqui desde 2016, 2 anos, né, que trazia esses produtos no centro de distribuição de São Paulo. Danilo, eu costumo falar para o pessoal da área da saúde, quando eu faço as entrevistas, eu costumo dizer que qualquer especialista dentro da área da saúde, ele deveria ter um assessor para assuntos aleatórios, e esse assessor deveria ter uma formação de nutricionista. Ah, sim, com certeza. Então eu te faço a pergunta, a melhor maneira de uma pessoa utilizar e um benefício mais rápido de utilizar os produtos, seria ele de repente ele consultar com o nutricionista, o nutrólogo, e depois ele vir até você, a equipe da OmniLife, e adquirir os produtos, para ele saber exatamente qual o produto que ele vai adquirir? Porque ele não tem contraindicação, começamos por aí, sim, né? Mas de repente ele está comprando um produto que não vai ter o benefício que ele realmente precise, né? Você acha que é necessário passar por esses profissionais, ou qualquer pessoa pode vir a você e você, como farmacêutico, faz uma avaliação nele e já pode indicar um produto para ele? Eu posso, dentro daquilo da minha formação, em alguns aspectos eu consigo fazer essa indicação. Diabético seria um deles? Diabético seria um deles. Tá? Mas assim, a gente conta também com o apoio da empresa, com nutricionistas especializados com essa nutrição, um serviço 0800 que a gente pode fazer essa consulta para eles e tirar todas as dúvidas técnicas quanto a isso, tá? De repente o paciente ou o cliente ele não tem acesso direto a um médico ou um nutricionista, e por isso não é um limitador, ele pode vir também, que a gente vai fazer essa consulta junto com ele, a um nutricionista da empresa, que vai fornecer a melhor indicação para ele, na melhor dose, quantas vezes ao dia ele deve tomar para aquela indicação. Vocês fazem um tipo de uma anamnese quando vocês vão vender um produto? Vocês pegam um histórico de saúde do paciente? Sim. Ou paciente-cliente, né? Normalmente a gente faz uma avaliação de saúde, Gelson, para ver o que é que está interferindo
naquela patologia ou naquela reclamação. A gente vê, por exemplo, pessoas que querem perder peso procuram a gente para produtos diretamente ligados ao peso. Mas nessa anamnese a gente verifica o sono, o quanto essa pessoa toma de água, quanto que ela ingere de fibras, porque o peso está relacionado a outros fatores, né? Não só a quantidade de alimentos ou o tipo de alimentos que essa pessoa consome. Então, um sono mal dormido gera um descompensar na produção de vários hormônios, inclusive da insulina, tá? Que está relacionado com o glucagon, que é um hormônio que faz a queima de reservas. Então, é uma cadeia de hormônios que estão relacionados a vários fatores. Por isso que a anamnese é importante, para você entender o que levou essa pessoa a ter sobrepeso, né, nesse caso. Então, para outras doenças respiratórias, para a questão de disposição, ter energia para trabalhar durante todo o dia. Então, assim, a gente não associa o produto OmniLife a doenças, mas sim como um produto que melhora a qualidade de vida, trazendo saúde por uma questão de permitir que o seu corpo tenha substrato para que as células produzam energia, para que as células funcionem normalmente e, claro, nesse caso, elas secundariamente vão eliminar doenças. Danilo, eu sei que vocês têm uma gama tremenda de produtos, né, para várias patologias e disfunções, né? Então, fora o tema específico saúde, por exemplo, a mulher é muito preocupada, a mulher é vaidosa, é preocupada com pele, com a beleza externa, né? Com o homem também não, né? Mas a mulher é mais gritante nesse caso. Então ela tem produtos que ela vai utilizar, que vai melhorar a pele, vai melhorar o cabelo, etc. E temos o produto que vai também ajudar a ter uma qualidade de vida melhor para o diabético. Mas eu sei também que a OmniLife tem produtos para o homem na parte de potencial sexual. Sim. Existem esses produtos também, não existe? Existe, sim. Então, como eu te falei, todos esses produtos da OmniLife, eles estão relacionados à nutrição intracelular. É um conceito in-out, você melhorar a saúde de dentro para fora. Quando você usa, por exemplo, um homem de 50 anos que precisa dar esse suporte na parte sexual, ele pode utilizar o Omo associado com o Power Maker, por exemplo. Ele vai ter uma melhora na síntese dos seus hormônios, porque nós vamos fornecer para ele toda a base que o corpo dele precisa para sintetizar os seus hormônios, voltando a ter vitalidade e disposição, de forma natural e com alimentos, né? Sem ter o risco de ter um problema cardíaco que está relacionado com o uso de alguns medicamentos para melhorar a potência sexual. Os famosos azuizinhos. Os azuizinhos. Danilo, eu quero muito te agradecer a participação do programa hoje. Foi muito esclarecedor e muita informação para o público do homem de 50 anos. Geralmente eu peço para os meus entrevistados dar uma sugestão, um apoio para o homem de 50 anos. O que você poderia dar de dica para o homem de 50 anos? Tanto na parte de diabético, quanto nos produtos da OmniLife. Daí você fala diretamente para o meu público ali naquela câmera. Tudo bem. Então, eu colocaria para vocês hoje, como prevenção em diabetes, fazer um check-up, fazer exames regulares, né, para verificar como está o seu índice glicêmico. Ficar atento a esses sintomas, né, boca seca, micção frequente e em pouco volume, ferimentos que não cicatrizam, pele muito seca e áspera, né? Então esses são alguns sinais de que você poderia estar com a glicemia alterada. E utilizando esses produtos do OmniLife, você pode comprovar para você e para a tua família que você consegue controlar esses sintomas se nutrindo, ou seja, você suplementar com cromo, com vitaminas, minerais essenciais para você melhorar a sua saúde. Você não necessariamente terá que optar por medicamentos, né? Caso seja necessário usar o medicamento, também a nutrição ela vai contribuir para que o seu tratamento seja mais efetivo com isso. Danilo, então eu gosto que tu passasse os teus contatos, que o pessoal que de repente queira mais informações, ou até informações em relação a diabético, informações aos teus produtos da OmniLife. Pode passar os contatos? Sim, eu tenho o meu Instagram, tá, que vocês podem colocar direto no meu direct alguma pergunta. É danilo.g.barroso. Eu tenho o Facebook Danilo Barroso e o meu WhatsApp também, que vocês podem me passar alguma questão. A gente faz essa avaliação de saúde, que é o 41 98764 1222. Eu estou disponível para vocês aí. Então, obrigado, Danilo.
Pessoal, então hoje o nosso programa termina aqui, Homem de 50 anos, da Rádio Curitiba FM 98.3, em parceria com a Janela do Empreendedor. Hoje nós falamos de um assunto muito importante, que é diabetes, e uns produtos da OmniLife que pode dar um apoio para o homem diabético. Então, pessoal, até o próximo programa, um grande abraço e obrigado pela companhia. Obrigado, Gelson. Obrigado, Danilo. A sua frequência 98,3. Boys.